o episódio aqui, a gente estava esperando voltar a santa internet, e você estava falando sobre perfis de carreira. Uhum. E eu achei legal o termo. Uhum. Nunca tinha ouvido assim, essa síntese de perfis de carreira, né? Que é tão óbvio, mas sintetiza. E a visão que você tem, tipo, não, a carreira tem perfis, e você tem que achar esse perfil dentro do que você quer, né? Às vezes a pessoa objetiva um perfil específico, mira só ali e não vê o espectro de alternativas, né? Isso eu acho que é um papo importante, até para quem está aí querendo se profissionalizar. Você, então, conseguiu ter noção de que existia, assim, perfis e você queria... Porque, por exemplo, tinha uma época que você fazia vídeos tocando guitarra mesmo. E, sei lá, bota um playback ali e sai tocando, né? Esse é um perfil. Uma coisa que você falou, eu até anotei. Vamos ver se compromete. Tem um momento, né, da vida, quando a gente está se preparando, que a gente já falou que as feiras não existem mais, né? Mas essas feiras eram glamorosas, né? E tem uma geração que achava que o auge para um guitarrista era você tocar na feira, ter patrocínio e ficar fritando em cima de um playback. Não é verdade? Eu acho que eu consegui passar por quase todos esses perfis, assim, para entender, tipo, o que eu gosto de fazer e no que eu sou boa também. Porque Sim. Eu acho que tem muito guitarrista que começa a tocar e tem uma visão de, tipo, pra eu trabalhar com música eu tenho que ter minha banda autoral, ou eu tenho que ser veloz, eu tenho que tocar igual o Rafa, de, tipo, mano, fritar pra caramba. E às vezes a gente não é bom nessas coisas, mas não quer dizer que não tem uma oportunidade pra gente trabalhar com isso também. Hoje em dia tem o guitarrista que é professor, o guitarrista que é especialista em produtos, de marcas, que, trabalha na Boss, trabalha com timbre, ou trabalha numa loja de instrumento, tem o cara que dá curso online, o cara que acompanha artista, o cara que tem a própria banda. Eu acho que são demandas diferentes. A demanda você como um guitarrista e compositor da banda é totalmente diferente do cara que toca no barzinho ou do cara que faz a fritação ali. E eu lembro que eu fazia expo, ficava suando, mas eu não me sentia à vontade. Tipo, não sentia que eu era boa no que eu tava fazendo ali. Eu sentia... Era até estranha a reação, porque quando você tá tocando, solando, parece que fica um monte de guitarrista olhando assim, tipo... Vai, deixa eu ver, sabe? Parece que tá se provando. Eu não acho muito da hora isso. Eu acho que me distanciava da parte musical. Sim. Me distanciava de fazer música. Parecia que eu tava fazendo... agora eu vou demonstrar um tapping, agora eu vou mostrar isso. E... eu preciso ser mais veloz porque o cara no outro instante tá tocando veloz. Então, eu me distanciei totalmente disso. Eu comecei a tocar algo mais minha vibe. Eu não sou uma guitarrista veloz. Eu gosto, tipo, na vibe do John Mayer. Eu gosto de uma coisa pontual, de tentar colocar a nota certa no momento certo ali pra trazer algo que emociona. E esse perfil é legal tanto pra gente... entender o que a gente faz melhor e também pra gente entender onde vai ser rentável. Porque eu comecei, que nem a gente estava comentando hoje, sobre a falta que a gente tem de estudar, eu acabei adaptando meus estudos pra viver de música. Eu queria viver de música independente de qual estilo. Então eu tive que aprender a tocar algo mais swingado, eu tive que aprender a estudar timbres, tive que aprender a montar os acordes com diferentes dissonâncias para tocar diferentes músicas. Então eu acho que dá pra gente tatear isso daí, experimentando na prática e ver o que a gente gosta mais e mirar naquilo que a gente tem vontade de fazer também. E tá tudo bem não ser bom em tudo. Claro, né? Nem tem como. Mas você vai encontrando a sua zona de conforto e também, né? Bom, legal você estar falando isso, né? Porque realmente é importante estar claro, apesar de meio óbvio, né? Mas é importante estar claro na cabeça de quem tá pensando, né, na carreira, porque a gente tá até falando você me perguntou se eu dava aula, né? Dei aula há muitos anos, Souza Lima, você teve aula no Souza lá com o Polaco, né? Tô na dúvida se você ainda estava dando aula, eu lembrava de você do Souza. Então, dei aula há muitos anos, assim, individualmente, não. Mas eu me lembro que a minha luta era trazer também uma consciência de carreira, de profissão, não só tocar, porque... Se a pessoa está realmente na vibe de se profissionalizar, né? Tem um monte de outras coisas que ela tem que olhar até tão importantes quanto tocar. Tocar bem é o mínimo. Senão, esquece, né? Mas é isso. Eu acho que o cara tem que ter assim, noção que existem perfis. Quanto mais ele gostar, que nem você disse, decidir trabalhar com música, eu quero trabalhar com música. Então eu vou encontrar um perfil... Porque, no fim das contas, o que eu quero é trabalhar com música. Eu vou te dizer, eu tenho a mesma coisa. Para mim, o que me satisfaz é pesquisar a música. Para mim, isso aí é uma determinação de vida. Eu quero poder
estudar, aprender, sabe, explorar a música. E sendo profissional, às vezes a gente não consegue, isso que é mais louco, né? Eu tava assim pensando que janeiro talvez vai ser um mês mais tranquilo. Eu comprei cursos, assim, comprei do curso de blues do Arte Menezes. Eu falei, vou focar, tirei esse um mês sabático pra estudar. E aí? Só que não deu muito certo ainda. Nada, né? Não deu porque a correria tá... Graças a Deus, depois da pandemia, os shows voltaram e... Mas eu comecei a colocar, assim, aos poucos na minha rotina, tipo, que nem fazia antigamente. Por mais que hoje em dia a gente tem curso online, a gente consegue, toda terça-feira, tirar meu horário de fazer a minha aula. 1 hora por dia, igual eu fazia antigamente. E assim, eu tô conseguindo ficar bem mais centrada, assim, pra tirar essas metas do papéis. Pô, que legal. Ótimo.